Meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Quem está feliz com Jesus, louvamos a Deus pela rica oportunidade de estarmos em mais um culto da sexta-feira, onde nós louvamos a Deus, ouvimos a sua palavra, agradecemos o seu santo nome. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 10 a 15. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram para lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fosse ter com ele o mais depressa possível, partiram. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Nós falamos na sexta-feira passada, irmãos, que no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar o ministério de Paulo em 3 cidades. Nós falamos na sexta-feira passada o ministério de Paulo em Tessalônica, uma cidade, uma metrópole, uma cidade cosmopolita, que recebeu o nome da esposa de Cassandro. Tessalônica era meio-irmão de Alexandre o Grande. E ele, para dar uma homenagem à esposa, fazer as médias com ela, colocou o nome do lugar de Tessalônica. E nós falamos também, irmãos, que nestas 3 cidades nós vamos ver reações que nós estamos vendo hoje, na atualidade. Quando nós pregamos a palavra, quando ministra-se a palavra do Senhor, quando se ensina a palavra de Deus, há reação na multidão que nos ouvem. Nós falamos que lá em Tessalônica, o povo de Tessalônica, apesar daqueles que aceitaram a palavra do Evangelho, grande parte resistiram à palavra de Deus. Em Bereia, eles receberam muito bem a palavra, nós vamos ver isso aqui hoje. Em Atenas, Paulo foi ridicularizado por causa da palavra de Deus. A obra missionária, irmãos, é uma obra de sangue, de luta. Às vezes as pessoas fazem um romance com a obra missionária. A grande dificuldade primeira do missionário é sair da sua terra pátria. Deixa a família, deixa a mãe, deixa pai, deixa amigos, deixa a igreja que congrega e parte para uma terra longínqua, como nós temos os nossos missionários aqui. Pastor Gleidson está na Espanha com a família, a irmã Joseane, a nossa querida irmã Josinha, está na África, muito distante, para vir quando queira nos visitar. Pastor Robson e a irmã Maria, tanto em Portugal como na Suíça, e os outros missionários na Argentina, que estão fazendo a obra do Senhor na Bolívia, na Honduras,
que são um pouco mais próximos nossos. Mas difícil, irmãos. A família, grande parte fica e eles vão. Outra cultura, outro povo, alimentação é outra, modo de vida é outro. Então só vai quem tem negócio, quem ama a obra do Senhor. Então a primeira dificuldade é sair da pátria, a pátria amada que nós cantamos no hino nacional. Difícil demais. Quer ver o que é saudades? É você viajar para algum lugar, bate logo saudade de casa. A não ser que você não ame a sua casa, né? Mas eu sempre digo, pastor Hermengardo, que a nossa casa é o nosso ninho. A nossa cama é a melhor cama que existe. Você pode dormir num hotel 5 estrelas qualquer, mas na sua cama você fica à vontade, você relaxa, você fica profundamente jogado na cama, a tal ponto de roncar a madrugada toda, irmãos. Então a pessoa relaxa, é a sua casa. Quem ronca nunca diz que ronca, né? Não ronca não, mas os piores que tem, roncam demais. Eu ronco, né? E a irmã Rejane, não, aí é com ela, né? Eu estou dando meu testemunho particular, aí tá certo? Então é comigo. Eu sou um roncador, e louvado seja Deus que ela me atura até hoje, né? A gente ficando mais velho e ronca cada vez mais, né? O volume, né? O decibéis aumenta cada vez mais. Então, dificuldade de sair, pastor Augusto, daqui para outra terra distante. E as pessoas vão romantizando missões, né? Muitas vezes, e cantam, e choram, mas sair daqui para lá, muito difícil, irmãos. Para nós termos uma ideia, em Filipos, lá no capítulo 16, Paulo foi açoitado, colocado no cárcere, caluniado. Em Tessalônica, Paulo foi expulso de Tessalônica, porque judeus se congregaram por causa do ciúme e da inveja e expulsaram Paulo de Tessalônica. Em Bereia, ele é enxotado. Lá em Atenas, chamado de tagarela, um homem que estava trazendo uma nova doutrina. Em Corinto, taxado de impostor, um homem que fundou a igreja de Corinto, mas depois os próprios coríntios foram contra Paulo, depois. Não se assuste, não, com pessoas que você levanta, com pessoas que você dá a mão e depois vai de encontro a você. Isso é bíblico. Então, a obra missionária, irmãos, é uma obra difícil. Uma obra que nós falamos que Paulo, no capítulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 4, versículo 19, Paulo coloca as dores de uma parturiente, de uma mulher que está pejada, de uma mulher que está grávida, de uma mulher que está com estado de prenhez, que está gerando um filho na barriga. O sentimento de Paulo é este, de poder cuidar de uma pessoa, um discípulo, como uma mulher cuida de uma gestação que passa 9 meses para ter um filho, que lhe causa muitas vezes incômodo, lhe causa dor, lhe causa enjoo. Paulo está dizendo isso, que gerar alguém para Cristo é muito difícil. E Paulo diz assim aos Gálatas: meus filhinhos, porque de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A formação do discipulado é uma formação de uma parturiente, de alguém que está com a criança sendo gestada no útero da mulher e que precisa de cuidado, que precisa de certa sutileza, senão a mulher vai abortar a criança. Se não tiver cuidado, aquilo que está sendo gerado termina no aborto. E quantas vezes, irmãos, a gente vê pessoas, e está na parábola, capítulo 8 de Lucas, a parábola do semeador, que a semente, que a palavra é a semente, e que esta temática foi um sermão muito bonito do padre Antônio Vieira, lá em 1655, lá na Capela Real. Ele falou que a semente é a palavra de Deus é semeada nos terrenos, no terreno propício que ela cai, ela produz 30, 60 e 100 por um. Mas quando a palavra ela cai na beira da estrada, é pisada pelos homens. Quando ela cai nos espinhos, é sufocada. Quando ela cai nas pedras, ela logo nasce, não tendo areia, não tendo terra, ela logo murcha e cai. Mas quando ela cai em terra boa, aí, meu irmão, é coisa boa.
um cristão onde a palavra cai no seu coração. E o coração é a terra onde a palavra de Deus é colocada para germinar a semente. Quando ela cai num coração que seja propício a isso, irmão, nós vemos os frutos dessas pessoas na casa de Deus. Esta obra missionária, irmão, na segunda viagem missionária, lá no capítulo 16, Paulo tem uma visão em Troade de um macedônico que pediu que ele passasse a Macedônia para ajudar a ele. Ele foi para Filipos. Quando chega ali em Filipos, lá na beira do rio, encontra uma mulher vendedora de púrpura, Lídia, ela era uma asiática, tinha uma sucursal em Filipos e vendia púrpura e ganhava dinheiro na cidade. Deus abriu o coração de Lídia e ela aceitou a palavra juntamente com toda a família. Paulo e Silas oram por uma menina grega que tinha um espírito de pitonisa, que profetizava não, ela fazia adivinhações para muitas pessoas, e pessoas vinham para Filipos para ouvir adivinhações. Ele repreendeu o espírito, ela foi liberta. Depois ele é colocado no cárcere, mas o carcereiro depois é salvo também. Então, Paulo fez uma grande obra. Deus toca no coração de Paulo em Filipos, apesar da pisa que ele leva. Eu fico boquiaberto quando eu vejo as pessoas sem ter o sentimento missionário, porque acham que fazer missões é comprar uma mala, colocar roupa, pegar um avião e ir para o país distante. Naquela época não tinha avião, não tinha nada disso. E Paulo mesmo, todo cheio de chaga, latanhado, ele vai embora pregar a palavra do Senhor. E Paulo, Lucas, no capítulo 17, ele diz que ele passa por Anfípolis, Apolônia e depois chega em Tessalônica. Tudo isso, irmãos, acompanhando a Via Ignácia. A Via Ignácia, irmãos, começava em Neápolis, passava por Filipos, depois Anfípolis, depois Apolônia, Tessalônica e por aí vai. 1.280 quilômetros de estradas feitas pelos romanos. A princípio, essa Via Ignácia foi feita para campanhas militares, depois se viu como rota comercial. Ia desde Neápolis até próximo às margens do mar Egeu. Então era facilitado. Deus preparou tudo isso para a propagação do Evangelho. Deus preparou na cultura uma língua grega chamada grego koiné, a língua comercial. Para quê? Para que quando o Evangelho viesse, quando a propagação do Evangelho viesse, a língua já estava disseminada e era muito mais fácil as pessoas acompanharem. Então, antes que a manifestação do Verbo, do nosso Jesus Cristo, do nosso Deus encarnado, como homem que veio, com todos os aspectos de homem, como homem, verdadeiro homem, Deus, na sua presciência, Ele preparou todas as formas de coisa para que quando o Evangelho viesse, tivesse facilidade para ir embora e o nome dele fosse glorificado. Glórias a Jesus. Então há preparação de Deus, há uma preocupação de Deus na obra missionária. Então os romanos fizeram grandes estradas e Deus se utiliza dessas grandes estradas para levar o Evangelho. Lá em Tessalônica, ele sofre inveja dos judeus, porque Paulo estava demonstrando, colocando lado a lado as coisas, apresentando as provas, as evidências necessárias, mostrando por A mais B que Jesus Cristo é o Messias prometido desde o livro de Gênesis. E ele vai fazendo um acompanhamento crescente que em cada livro há uma manifestação da promessa de Deus para o povo de Israel. E que este povo, ele é feliz, ele é bem-aventurado por receber a palavra, a revelação de Deus. Mas isto causou o quê? Inveja e ciúme nas pessoas. Se você nunca foi invejado, se prepare para ser invejado. Se você der frutos na casa de Deus. Se você não fizer nada, ninguém também nem olha para você. Mas no dia que Deus se utilizar de você para alguma coisa, as pessoas começam a se levantar. Aí vão botar defeitos,
vão botar falhas. Se você canta, aí vão ver se você vai fazer alguma dissonância, se vai errar na letra. E quando erra, o pessoal fica, né, bota a mão no rosto, sem querer rir, sorriso maroto. Se você citar, prega e cita um texto que esteja de conformidade, porque pode acontecer isso aí, você pode muito bem citar uma passagem que não é aquela e o povo fica dizendo, errou aí. Então as pessoas começam a ver os pequenos detalhes. Ele se enfurece contra Paulo. Paulo vai embora para Bereia. E em Bereia, irmãos, Paulo encontra um povo excelente. Como é bom, pastor Augusto, quando nós encontramos um povo excelente. Versículo 11. Ora, estes foram os mais nobres, os bereanos, do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. É bom lembrar que aqui, que examinar aqui não é criticar não, né, irmãos? Eles estão acompanhando a Bíblia, aquilo que já tinha sido escrito, e eles estão comparando as evidências. Se aquilo que Paulo está falando está em conformidade, para que não haja nenhum dissabor nisso aí. Quando Lucas diz que eles receberam a palavra de Deus, ele usa, irmãos, uma palavra grega que significa agarrar e tomar posse da palavra. Glórias a Jesus. Não é só ouvir a palavra. Eu tenho que agarrá-la e tomar posse. Eu tenho que chamar a responsabilidade para mim. Eu não posso ser somente ouvinte, leitor da palavra. Eu tenho que ser praticantes da palavra. É Jesus que vai dizer, vocês agora é a luz do mundo. Não se pode acender uma candeia e botar debaixo de um velador, porque candeia é para ser colocada no móvel, para que ilumine todas as coisas. E quando as pessoas olharem para minha, para a sua vida, tem que ver obrigatoriamente uma luz diferente da luz dos homens lá fora. Alguém quando me vê, tem que ver Cristo estampado em mim pela luz do Evangelho. Glórias a Jesus. Jesus diz, vocês são agora o sal da terra. E se este sal se torna insípido, para nada presta, a não ser para ser jogado e pisado pelos homens. O A.W. Tozer tem uma frase muito interessante, irmãos. Ele diz, a pior coisa que existe é santos sem santidade. Em outras palavras, a pior coisa que existe é um crente, um cristão, que não tem uma vida pia na presença de Deus. Platão fala na sua obra do anel de Giges. Giges era um pastor sincero, humilde, que cuidava do rebanho do seu senhor, do rei. O rei tinha uma admiração por Giges, porque ele era um homem íntegro, cuidava das ovelhas, levava as ovelhas para pastar, trazia as ovelhas, guardava no aprisco. Mas um dia Giges, caminhando no campo, houve um pequeno abalo sísmico e ele encontra uma caverna aberta. E ele entra. Quando entra, ele encontra um anel dourado. A Giges pegou o anel dourado e colocou no seu dedo. Aí virou para a direita e ele percebeu que ficou invisível. Ele vira para a esquerda, aí ele volta ao normal. Aí Giges diz, se eu posso ficar invisível,
eu posso fazer muitas coisas que eu não fazia antes. O que é que Jesus fez? Ficou invisível, matou o rei e casou-se com a mulher do rei. Aí Platão, para trazer a essência da ética humana, da moralidade, ele vai dizer: se você tivesse a oportunidade de ficar invisível, você seria a mesma pessoa ou você iria matar o rei? A mesma coisa acontece com o cristão, irmãos. Nós temos que ser cristãos aqui na igreja, na nossa casa, na nossa rua, no nosso trabalho, aonde você estuda, aonde você passa, nós temos que ser nós mesmos. Eu não posso ter uma vida dúbia de virar para a direita e ficar invisível e depois voltar ao normal, porque quando alguém não está vendo, aí eu posso fazer o que eu quero. Mas a ética cristã é que nós sejamos verdadeiros como luz desse mundo e sal da terra. Aí Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus e a dos escribas, nada serve, irmãos. Esta obra missionária de Paulo, chamado missionário de Paulo, irmãos, é uma questão de dor, de sangue, de sofrimento. Veja o que Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15. Porque ainda que tivesseis 10.000 tutores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Porque eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. Não precisa me responder. Eu queria que você fizesse uma introspecção nesta noite. Quantas pessoas você já gerou Cristo nela? Quantas? Gerar Cristo nas pessoas não só é pregar para elas, mas é acompanhá-las, é observá-las, é se preocupar com ela. Por quê? Porque a semente foi plantada. E se essa semente não é cuidada, se o terreno não é propício, a semente logo morre. Então Paulo está dizendo: não, vocês poderiam ter 1.000 tutores, ou escravos que acompanham. Contudo, muitos pais, porque eu, pelo Evangelho, Paulo está dizendo: eu, pelo Evangelho, vos gerei em Jesus Cristo. O pai é responsável pela geração de Cristo nos filhos e por aí por diante. Então você que dá aula na escola bíblica dominical, nós que somos obreiros do Senhor, os nossos missionários, você que discipula pessoas, você é responsável por gerar Cristo nas pessoas. Quem diz amém por isso? Amém. Esse povo agarrou a palavra e tomou posse da palavra. A saudosa irmã Elisa, que foi lá do Pinheiro, não sei se alguém conheceu a irmã Elisa, ela sempre dizia: vamos fazer finca-pé na palavra de Deus. Nós precisamos fazer finca-pé na palavra, irmãos. Nós temos que estar estabelecidos na palavra de Deus. Nós temos que crescer na palavra de Deus. Eles não só agarram, mas tomam posse de si. E eu lendo o exegese sobre o texto, o intérprete coloca uma coisa muito, muito clara para a gente. Ele diz o seguinte: não adianta somente ingerir comida, mas você tem que digerir a comida. Se você come e não digere, é porque você está doente, irmãos. E às vezes as pessoas comem, o intestino está mal, aí coloca para fora a comida. E quando as pessoas não digerem a comida, irmãos, não gera vitaminas para o corpo. Então não só adianta ingerir, eu tenho que digerir a comida. A mesma coisa é a palavra de Deus. Os nossos pastores mais antigos, usando uma analogia para trazer a realidade da palavra,
dizia sempre: o crente, aquele salvo, ele no culto, ele ouve a palavra, quando chega em casa, ele vai remoer a palavra como ovelha que rumina a sua comida. Ele tem que digeri-la, ele tem que saber aproveitar as vitaminas da palavra de Deus, porque senão nós vamos só ingerir e não vamos digerir a palavra do Senhor. Quem digere a palavra cresce saudável e forte, robusto, cresce de uma maneira completa, não fica raquítico. Olhe que nós temos crentes raquíticos na casa de Deus, irmãos. Crentes que ingerem e não digerem a palavra. Quando nós digerimos a palavra, nós temos a ciência que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. É um novo foco, uma nova perspectiva, é um novo olhar, é uma nova forma de vida, é uma nova forma de falar. Tudo quanto a palavra nos fornece como vitamina, digerindo a palavra, nós vamos crescendo na presença do Senhor. Quem pode dizer amém por isso? Amém. Então eles agarram e tomam posse da palavra de Deus. Porque de bom grado, no versículo 11, receberam a palavra examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram desta maneira. A palavra examinar que Lucas usa para trazer a real situação da circunstância dos bereanos é a palavra anacrino, que significa, irmãos, fazer uma inspeção detalhada de alguma coisa. Em termos agrícolas, é peneirar uma semente para que a palha saia no vento e só fique a semente. Então eles estavam examinando para ver se havia alguma palha na semente, porque eles iriam tirar aquela palha da semente. Mas eles examinam, eles peneiram a palavra e eles têm ciência que tudo que Paulo está pregando está de conformidade com a palavra do Senhor. Glórias a Jesus. É interessante, irmãos, que em Bereia, os bereanos não somente nos sábados, mas a Bíblia diz todos os dias, eles faziam exame na palavra do Senhor. Eu não vou nem perguntar quantas vezes você lê a Bíblia na semana, vou perguntar não. Mas fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos da América, entre ministros, e viram que grande parte dos ministros não examinavam a palavra de Deus. Agora vamos pasmar. Em uma universidade aqui do Brasil, uma universidade evangélica, fizeram uma pesquisa entre a classe dos alunos que são doutrinados conforme a crença daquela igreja, e viram que grande parte da igreja, daqueles que foram questionados, não conhecia nem sequer os livros da Bíblia. Aí eu era muito jovem e um pastor foi pregar lá em Cruz das Almas. Ele disse: antes que venha o avivamento, nós precisamos de um reabibliamento. Ou seja, precisamos voltar para a palavra, que é a temática da reforma protestante do século XVI. Spurgeon dizia: leia a Bíblia, volte a lê-la outra vez, leia mais uma vez a sua Bíblia, torne a lê-la outra vez, como um bicho de livro que fura a Bíblia de capa a capa. Nós temos que comer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Quantas vezes por semana? Não, todo dia nós temos que meditar na palavra de Deus, para que a gente absorva as vitaminas da palavra, para que nós possamos digerir a palavra, para que nós possamos agarrar a palavra e tomar posse da palavra de Deus. Jesus disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Glórias a Jesus.
Bendito seja Deus pela palavra, glórias a Jesus. Então eles receberam a palavra e examinaram o que? As Escrituras. Versículo 12. De sorte que creram muitos deles, dos judeus, e também mulheres gregas da classe nobre. O Matthew Henry, irmãos, vai dizer que a colocação de nobreza de Lucas nesse texto é de pessoas civilizadas. Meu pai sempre dizia, não confunda civilismo com educação. Tem pessoas que são educadas, mas não são civilizadas. Eu dizia, como é que pode um negócio desse? Ele disse, pode, meu filho. Porque educação, você pode ser bem educado e você pode ser mal educado. Mas quem vive, quem é civilizado, sabe entrar e sabe sair. Lucas está dizendo que os bereanos eram civilizados. Receberam bem a palavra de Deus. Na Via Ignácia, irmãos, nesses 1.280 quilômetros, Bereia ficava mais afastado do que as outras cidades. Não estava tão próximo. E é o grande orador Cícero que diz, estava longe da via palmilhada. Então era uma cidade que não tinha grandes importâncias. Bereia, para nós termos ciência, foi conquistar a primeira cidade macedônica a ser conquistada pelos romanos. 168 a.C. Uma cidade que não tinha uma população tão grande, que não tinha uma política tão boa, e nem uma economia forte. Aí Paulo vai para Bereia. Aí o John Stott vai dizer que Paulo não vai para Bereia porque Paulo é covarde. Paulo vai cumprir o que está em Mateus capítulo 10, versículo 23. Vamos ler, por favor. Mateus capítulo 10, versículo 23. Paulo não está com medo, irmãos. Mateus capítulo 10, versículo 23. Diz assim: quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades é isso mesmo, de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Às vezes, irmãos, é necessário sair do lugar para o outro, porque senão os seus inimigos dão cabo da sua vida. Então Paulo não é covarde, Paulo não é pusilânime. Paulo está usando, irmãos, aquilo que o próprio Cristo ensinou. Se nesta cidade estão fazendo isso, vá para outra cidade. Tanto é que Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, ele vai dizer que queria retornar outra vez para Tessalônica, mas Satanás o impediu, irmãos. Ou seja, Satanás atrapalhou os projetos de Paulo. Vê lá, 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18. Pelo que bem quisemos uma e outra vez e ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Irmãos, nós temos 3 grandes inimigos na nossa vida. A nossa carne é um grande inimigo. O mundo é um grande inimigo nosso. Glória a Jesus. E Satanás é o nosso arqui-inimigo. Satanás sempre vai criar situações para que a obra não cresça, para que a obra não progrida. Mas Jesus disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra a sua igreja.
Quanto mais perseguição, mais a igreja cresce, mais a igreja se aviva. Foi nas grandes perseguições que o evangelho explodiu. Quanto mais persegue os crentes, é uma frase de um grande sacerdote que diz: sangue de mártir é sementeira de cristão. Quanto mais persegue a igreja, mais a igreja cresce, se avoluma e o nome do Senhor é glorificado. Levanta suas mãos e glorifique pela proteção de Jesus na igreja. Glórias a Jesus. Versículo 12: de sorte que creram muitos deles, também mulheres da classe nobre, mulheres civilizadas, mulheres que tinham uma certa posição dentro da sociedade, e não poucos homens. Nós já falamos aqui que o evangelho, ele não tem classe social. O evangelho é para o rico, para o pobre. O evangelho é para o douto, para o indouto. O evangelho é para o filósofo. O evangelho é para o cristão. Então, o evangelho, ele é para todos. Essas pessoas nobres que se convertem do evangelho, irmãos, aquilo causou impacto nas pessoas. As notícias se espalham. Por quê? Porque mulheres da classe nobre, sendo gregas, elas se convertem para o evangelho, e isso traz uma inveja dos judeus, que somente... Eu já falei aqui que o invejoso, que é a pessoa que cria tumulto, só sabe fazer isso, não sabe fazer mais nada. Quem sabe fazer alguma coisa, irmãos, faz para Deus. Mas quem não sabe fazer nada só causa tumulto. Só bota defeito, nada presta. Não contribui, não está junto, não vem, não está próximo, não está ombreando com as outras pessoas, só criticam. Nada presta. Tudo está fora de conformidade. Mas quem tem um espírito nobre, quem realmente encontrou-se com Jesus de Nazaré, quem tem uma vida transformada em Cristo, está colocado para sempre somar com a igreja. Ele está junto, ele caminha com a igreja, ele progride com a igreja, ele caminha junto da igreja. Mas quem não faz isso só critica, irmãos. Nada presta. Se você faz uma festa, poderia ser melhor. Se canta, poderia ser melhor. Se faz isso, poderia ser, mas não faz nada. Os críticos só fazem isso. Só olha defeito, mas não contribuem com nada. Se você está contribuindo, se você está trabalhando para Jesus, continue fazendo o que o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Se nós fizermos uma comparação entre Tessalônica e Bereia, nós vamos encontrar algumas coisas. Lá em Tessalônica, Paulo arrasou com os tessalonicenses, Paulo expôs, Paulo demonstrou, Paulo anunciou e Paulo persuadiu. Muita coisa. Mas em Bereia, receberam com avidez a palavra do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glórias a Jesus. Versículo 13. Está tudo bem, todo mundo, as pessoas da classe social alta aceitando a Cristo. Os bereanos estão sempre meditando na palavra. Está tudo bem. Versículo 13. Mas logo que os judeus de Tessalônica, irmão, é sair de Tessalônica 72 quilômetros para fazer confusão em Bereia. Meu Deus do céu, é muita coisa. Tiveram o prazer de caminhar 72 quilômetros para tumultuar o povo de Bereia. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Misericórdia. Como é que uma pessoa faz uma viagem, uma peregrinação, somente para causar tumulto, irmãos? Somente para causar problema no meio daquele povo que estava
aceitando a Cristo como Salvador. Lembrem-se que Jesus disse assim, se um de vocês causar escândalo para uns destes pequeninos, era melhor pegar uma pedra de mor, colocar no pescoço e atirar-se mar adentro. Era melhor. Porque o meu Jesus, o seu Jesus, ele vai pedir conta por conta daqueles que escandalizam o Evangelho. Nada fica desapercebido pelo nosso Deus, irmãos. Todas as coisas que fizeram contra a minha vida, contra a sua vida, com pessoas que estavam crescendo na casa de Deus, e que as pessoas colocaram problemas na vida dessas pessoas, o nosso Jesus vai pedir conta, tintim por tintim, a essas pessoas. De pessoas que foram magoadas, foram ofendidas, foram ultrajadas, de pessoas que estavam crescendo na casa de Deus, e alguém por malícia, por inveja, causou um tumulto, e essas pessoas se distanciaram da presença de Deus. Quando Jesus fala de pequeninos, são pessoas que ainda são infantes na fé, que estão crescendo ainda na fé, que estão aprendendo, estão experienciando na fé, que não tem estrutura na fé, e alguém malicioso, que não compreendeu, que não recebeu a palavra, que não tomou posse da palavra, pessoas que estão para causar problema dentro do Evangelho, fazem um escândalo, e essas pessoas deixam a Cristo, o nosso Jesus Cristo, ele vai tomar de conta dessas pessoas. Glórias a Jesus. Eles sabem do progresso da igreja. Eles veem que lá em Bereia a coisa está diferente, que pessoas estão se convertendo, que pessoas estão aceitando a Cristo como Salvador, que pessoas estão agarrando a palavra, que pessoas estão tomando posse da palavra. Eles logo saem de Tessalônica para tumultuar as multidões em Bereia. Mas o nosso Jesus é fiel, ele é bom, ele é poderoso. Ele sempre nos livra dessas situações. Versículo 14. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram em Bereia. Versículo 15. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. Glórias a Jesus. Eu quero com muita ousadia nesta noite fazer a seguinte pergunta: até onde você está disposto a ir pela obra do Evangelho? Até onde? Até onde você está disposto? Você está disposto a sofrer calúnia, perseguição, tumultos na sua vida? Até onde você está disposto a ir? Faça essa pergunta para você mesmo nesta noite. Até onde eu estou disposto a ir pelo Evangelho? Até onde? Fizeram essa pergunta para David Livingstone, o grande médico missionário que fez uma campanha muito bonita na África. Ele deixou tudo na sua cidade, lá na Inglaterra, e ele foi prestar os seus serviços como médico e como uma pessoa que amava o Evangelho na África. E um dia perguntaram a David Livingstone: até onde o Senhor está disposto a ir por Cristo? Ele disse: para qualquer lugar, desde que seja para frente. Aleluia. A Bíblia diz que nós deixemos todo o embaraço e olhemos somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Não importa onde nós iremos, o que importa é que sempre para frente, que o nome do Senhor seja glorificado, que a bandeira do Evangelho seja fincada e que o nome dele seja glorificado, que possamos fazer como João, importa que eu diminua e que ele cresça, que o seu nome seja anunciado, que as pessoas tenham desejo pela palavra do Senhor, que nós possamos nos deixar gastar pela obra de Deus. Não importa se você é um obreiro ou não, o que importa é ser discípulo, e o discípulo está disposto a ir a qualquer lugar, desde que Cristo seja glorificado em nossas vidas. Glórias a Jesus. Isto é uma obra missionária, irmãos. Jesus disse que ninguém que pega no arado pode mais olhar para trás. Glórias a Jesus. Começamos a boa obra, Cristo vai aperfeiçoá-la, e o nome do Senhor vai ser glorificado em nossas vidas. Glórias a Jesus. Não importa se aqui, ali ou além, o que importa é que o nome de Cristo seja pregado e que o nome dele seja anunciado, para que pessoas possam aceitá-lo como Salvador e que o Evangelho cresça, que nós possamos diminuir e que Jesus Cristo, ele seja exaltado em nossa vida. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então David Livingstone estava disposto a ir a qualquer lugar. Na África, na Ásia, na Europa, não importa. O que sempre importa é que a obra do Senhor seja realizada. Glórias a Jesus. Que as nossas mãos não possam desfalecer, mas que sejamos verdadeiros crentes na presença do Senhor. Que esse mundo não possa contaminar a nossa vida. Que as afrontas, que as perseguições, que as noites mal dormidas, que as invejas não nos possa parar. Se não aqui, ali. Mas Jesus Cristo não pode deixar de ser anunciado. Glórias a Jesus. Que nessa estrada da vida possamos levantar a nossa cabeça. Jesus disse que quando estas coisas começarem a crescer cada vez mais, olhai para cima, porque a nossa redenção está se aproximando cada vez mais. Este corpo cansado que se desfaz, que envelhece, que adoece, que pega a gripe, que se é contaminado pelo câncer, pela Covid, um dia este corpo que apodrece, jamais ele vai apodrecer. Este corpo que é corruptível, um dia ele vai se revestir de incorruptibilidade. Isto que é mortal, um dia vai ser imortal, e nós seremos transformados e estaremos com o Senhor para todo sempre. Quem tem certeza, levanta as mãos e glorifica o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia. Esta é a nossa esperança em Cristo. Aleluia. O que nos satisfaz é que sempre aparecerão bereanos em nossas vidas. De pessoas que nos ajudam, pessoas que estão ao nosso lado para chorar conosco, para se alegrar conosco, de pessoas que vão nos ombrear, que vai palmilhar nessa vida conosco, que sempre terá uma palavra de incentivo para que nós não possamos parar nesta caminhada. Caminhada do Evangelho é difícil, irmãos, não é fácil. Ser crente é difícil, é renúncia, é tomar a cruz, é seguir a Cristo, é saber que vai morrer um dia, é saber que vai sofrer por Cristo, mas também ser crente é ter certeza que um dia vamos descansar com o Senhor, nós vamos vê-lo face a face, o nosso Jesus amado, o nosso Jesus querido. Um dia nós vamos abraçá-lo e estarmos com o Senhor para todo sempre. Então esta obra missionária é uma obra de sangue, de dor, de lágrimas.
É uma obra de calúnias, de decepções, de escárnios. Uma obra difícil, mas é uma obra gloriosa. Aleluia. A igreja do Senhor é a noiva comprada, remida, escolhida, um povo zeloso de boa obra. O nosso dever é anunciarmos a Cristo aqui e além. O nosso dever é darmos testemunho de Cristo, é que o mundo veja em nós a transformação do Evangelho e que pessoas tenham o prazer de agarrar e tomar posse desta palavra. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Meu querido amigo que nos ouve nesta noite, nós seremos sempre enfáticos em fazermos o convite de pessoas que precisam agarrar e tomar posse desta palavra. De pessoas que necessitam de um encontro com Cristo. De pessoas que precisam tirar os seus fardos pesados deste mundo que escraviza as pessoas e carregar o fardo de Cristo que é leve e suave. De pessoas que estão aterrorizadas com os sinais que eclodem nesta última hora, mas Jesus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo o mesmo, que liberta, que salva, que alegra. Aleluia. E a você que nos ouve nesta noite, nós queremos fazer o convite para você. Você que está cansado desta vida, que anda ansioso, que não tem certeza do amanhã, nós vamos louvar o Senhor e você prontamente, você pode decidir a sua vida para Cristo nesta noite. Você pode aceitá-lo como um único e suficiente Salvador. É a melhor coisa que você pode fazer. Enquanto vamos louvar ao Senhor, nós daremos a oportunidade para que você possa entregar a sua vida para Cristo. Aí está o número do WhatsApp. Você pode se acusar com pessoa que está dando a sua vida, entregando a Cristo Jesus, e nós vamos orar por você, interceder por você, que apesar de tanta tribulação nessa vida, Jesus Cristo te ama e te quer bem. Amém? Graças a Deus. Vamos ouvir nosso departamento do nosso Ministério do Louvor, louvar ao Senhor, enquanto você na sua casa. Vamos ficar de pé, irmãos.